Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marlete Gibel, eu sou conselheira, mentora, investidora anjo, empresária, corredora e curiosa. Além disso, eu sou CEO da Total Commerce 50 ou mais, cujo objetivo é entender e atender a longevidade das pessoas e a longevidade das marcas. Hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui. Bem-vinda, Sandra. É uma honra estar aqui com você, Marlete. Bater papo aqui, muito bem, muito bem. E ainda mais falando de um assunto tão importante, né? Eu sempre trabalhei em redações, comecei a minha carreira na revista Capricho, trabalhei em algumas empresas e anos depois eu fui trabalhar como editora Brasil numa retransmissora da Globo Internacional Japão. E lá fiquei muitos anos. Com o passar do tempo, e principalmente com uma segunda gravidez, os meus fusos horários muitas vezes eram japoneses, né? Então, fins de semana, os fechamentos, enfim, você imagina, eu com uma bebê pequena e ainda trabalhando com o Japão. Meu marido também é jornalista e ele tinha fundado uma empresa de assessoria de imprensa. E eu comecei, então, a usar os colaboradores para me ajudar nesse período, com uma bebê pequena, e também migrar para a agência. A agência, ela começou com a Associação SR Brasil, que é voltada totalmente para o varejo. Ela englobava toda a cadeia. E de lá foi uma super escola, porque a gente entendeu toda a formatação de logística da indústria, do varejo em si, porque todos os players inovação, provavelmente. todos os players estavam lá. Justamente porque a associação, ela ECR, porque vinha de Efficient Consumer Response. Então, ela tinha como propósito trazer uma cadeia mais eficiente, colaborativa. Então, hoje a gente se fala de ecossistema, provavelmente. Isso, e todos então conversavam para melhorar cadastro, melhorar logística, né, em todos os processos desse ecossistema. E então a gente conheceu muitos varejistas, foi então que a gente também começou a atender a Nielsen, a gente atendeu a Nielsen durante quase 10 anos, e eu falo que hoje eu sou rainha dos números por causa de Nielsen, e eu amo o varejo, e de lá nós começamos a atender vários varejistas, empresas do ecossistema, e foi então que eu conhecia muita gente, e eu fui convidada então para integrar o primeiro dia do nascimento do Instituto Mulheres do Varejo. Eu faço parte do comitê desde o primeiro dia. Ele foi fundado por Fátima Merlin e Vanessa Sandrini. E eu estive no lançamento de vocês no coquetel. Eu acho que foi num evento que a gente fez dentro da GS1, que foi o nosso primeiro evento. Exato. Né? A gente fala que muita gente até ficou de fora, porque quando elas abriram o grupo, elas não imaginavam que essa força ela viria tão forte, né? Que em menos de uma hora, quando elas abriram o grupo no WhatsApp, já tínhamos mais de 100 mulheres dentro do grupo. Né? Então, no dia seguinte, elas formaram o comitê com mais 10 pessoas e a gente tocou no ritmo do varejo, logo, site, manifesto, pesquisa, saímos na imprensa, fizemos esse nosso primeiro evento. Claro. Né? Que foi o nosso evento de lançamento. Muita gente ficou de fora, mas era o que a gente tinha. E hoje nós somos um instituto com o CNPJ, enfim, eu estou como presidente hoje, liderando hoje mais de 400 mulheres. Poxa, dentro. Parabéns. Somos todas voluntárias, isso é um trabalho então voluntário. Então, eu toco a minha agência no dia a dia, mas isso é um trabalho voluntário que a gente tem aí como propósito fazer com que os ambientes corporativos eles se transformem em ambientes em que nós mulheres possamos ter as nossas escolhas. Que a gente possa ficar grávida no momento que a gente quiser. Se a gente quiser ser CEO ou não, Marlete,
O problema é nosso, porque claro. nós temos outros desafios na sociedade para resolver. Eu acho que a coisa da mulher no Brasil, ou especificamente no varejo, você vê muitas limitações especificamente nas lideranças, né. Sim, Então, a gente tem na política um percentual muito pequeno de participação de mulheres, você tem nas lideranças das empresas, independente de CEO, de qual seja a posição, de diretoria, etc., você tem uma limitação muito grande. E acho que não é da mulher, né, são dos gêneros, né. Outro dia estava sim, gêneros e gerações é um problema muito grande que o mundo está aprendendo. O mundo está aprendendo no corporativo, voltando um pouco para o varejo, né, eu diria que, se eu não estiver correta, Sandra, mas especificamente o varejo médio, né, e mais próximo das pessoas e das comunidades, ele tem isso, eles implantam isso sem muita filosofia, né, eles têm uma ligação muito maior com os colaboradores, eles têm a coisa da família, que tem, normalmente são famílias, eu estou dizendo que são as são mais empresas poderosas, familiares, né? são empresas familiares e corporativas que têm muitos anos, estão tendo um crescimento hoje, e uma das visões que eu tenho, eles têm agilidade para mexer com a comunidade, Entendem o consumidor por local. entendem o consumidor e essa coisa de participação de outras gerações, né, os prateados ou as mulheres, é uma coisa muito mais tranquila, se eu pudesse falar desta forma. É só pegar a Magazine Luiza, estou dando um exemplo, ela é uma das poucas mulheres que faz parte do conselho Sim, administrativo de uma empresa. sim, E ela só faz porque ela é uma fundadora disso, né? Então ela tem um outro peso quando você vai para outro patamar de negócios, mas eu acho que o varejo médio, e olha que o varejo médio é muito grande no Brasil, né? sim, sim, Entre sim. alimentar, farmácia, é, Perfumaria, construção, moda. marketplace, você vai, né? Então você vai farmácia é uma outra dinâmica, né? Então eu acho que de qualquer forma, acho que, acho não, com certeza as mulheres, na verdade, elas têm uma amplitude não só de conhecimento, mas de vivência, que ela potencializa muitas vezes o que os homens não conseguem, com a sensibilidade que elas têm, né? Isso não é nenhum pano de limite, mas eu acho que é um Sim. aprendizado que as corporações, principalmente na América Latina e no Brasil, ainda não aprenderam. Mas Mas eu acho segue. que é no mundo ainda, Marlete. No mundo todo, as mulheres enfrentam várias barreiras. Então, há de gênero, né? Uhum. E há a questão, por exemplo, do que a gente está discutindo hoje também, dessa geração prateada Sim. que a gente tem enfrentado. Por quê, né? Porque uma é o que você está falando. As empresas familiares, elas sempre foram muito tradicionais. Uhum. O mundo todo foi construído sob o olhar masculino, Masculino, branco, né? É hétero, hétero, né? Então, e assim, segue. e isso não deu espaço para que muitas mulheres ascendessem na carreira e assinassem o cheque. Uhum. Porque é isso que muda. Quando as mulheres começam a assinar o cheque, então a gente precisa ter mais mulheres na política, a gente precisa ter mais mulheres nas corporações como CEOs, como diretoras, pra, porque é assim que a gente começa a liderar. Claro. A gente já descobriu, por exemplo, empresas de calçados femininos que na diretoria não havia uma mulher, ou seja, Tá. homens ditavam os Todos nossos calçados os femininos, modelos. né? E quando a gente começa a entender que a diversidade ela traz também mais lucro, porque você É. tem um outro olhar, Mas né? aproveitando, Sandra, a diversidade, o Brasil não vai crescer mais de população, o mundo está crescendo, não vai crescer. Sim, Então, se você pensar que o foco é o consumidor, o que acontece na prática? Para você ter maior faturamento, você tem que ter um atendimento diversificado para os vários. Hoje, a meta, né, diz que são 40 gêneros que existem hoje. 40. Então, eu não estou dizendo de meia dúzia, né? Então, a sim, oportunidade do faturamento, ela fica muito
de agregar faturamento, agregar variedade, agregar conceitos, agregar inovações. E com uma velocidade muito grande, porque a tecnologia permite essa mensagem com o consumidor, esse retorno. Então, só voltando, porque eu acho que é muito importante, quando se fala de maiores resultados, de melhores resultados, de ter esse consumidor mais próximo, da longevidade das pessoas, porque uma coisa é você ter um consumidor, como a gente tinha antes, eu brinco, né? Você nascia, trabalhava, tinha família, aposentava aos 50 e morria aos 60. Pois é. Agora, a gente ganhou mais de 20 anos de um século todo, com qualidade de vida. Sim. As pessoas devem viver até 100 anos. Então, o tal do faturamento, do valor desse consumidor, ele mais do que triplicou. Porque se o consumidor ficava com você antes, né, quando ele estava independente financeiramente, tipo 30 anos, 40 anos, agora ele vai ficar 60 anos com você. Né? Então, você imagina a capacidade de inovação que você tem, a capacidade de engajamento, a capacidade de falar de entorno, a capacidade de falar de idade e etc. Marlete, a gente veio de uma geração que é a geração do trabalho, né? Você se imagina, assim, aposentada, parando de trabalhar? Eu acho que a gente diminui o ritmo, até por uma questão realmente física, né? A gente tem uma questão física que a gente também tem de respeitar. No entanto, eu estava conversando até com umas amigas, né, semana passada, e falando, puxa, nessa idade, minhas mães, minhas tias, todas elas já estavam aposentadas em casa, né, passeando e não querendo mais trabalhar, porque essa era a vida. Sim, hoje é uma prisão isso. A Imagina, aposentadoria é uma prisão. né, você se imagina, assim, fora desse mercado de trabalho? Eu não me imagino. Eu tenho hoje 54 anos. Não, eu nem penso assim, eu penso numa questão de jornada de poder diminuir lá na frente e contribuir com uma sociedade para a transformação. Porque eu acho que é uma maturidade que a gente devolve essa questão de tudo que a gente aprendeu para a sociedade. Isso vale muito a pena, né? E a outra é que a gente está enfrentando outros desafios. E por isso que está se falando muito na menopausa. Por quê? Porque antes nossas mães ficavam em casa, aposentadas, tinham a menopausa nesse período, só que agora a gente está dentro das corporações. Sentindo os calorões, mudanças de hormônio, enfim. E aí começam os preconceitos também. Dentro das corporações. E isso é um grande desafio também para a liderança. Porque os homens também usam essa ferramenta para dizer que não somos capazes. Então, é a mesma coisa. Eu sei que você está de TPM. Porque o varejo tem uma coisa, falando dos prateados. Porque hoje quase 30% da população é 50 anos ou mais. 30%, 50 anos ou mais. Eles correspondem por quase... dependendo do segmento, né, a gente tem que falar, porque o varejo você tem restaurante, tem viagem, tem várias possibilidades. Eles são responsáveis pelo consumo de 30 a 50% do faturamento. Né? Eles possuem o ticket médio 3 vezes maior do que o pessoal mais jovem. Então, esses são alguns números que as pessoas não veem de marketing também, né? Assim, eu nunca ouvi falar que vocês estão falando que é nicho, que tem que fazer inclusão. Não precisa, porque a gente tem um lado de um potencial de vivência de muitos anos, né, que vão continuar sendo muito mais utilizados por muito tempo. A parte de ensino, por exemplo, o que tem de pessoas com 50 anos ou 60 anos fazendo faculdade de Direito, faculdade de Medicina, porque a pessoa era engenheiro. Aí ele falou, já fui engenheiro 30 anos, agora eu quero fazer uma coisa que eu não tive a oportunidade de fazer anteriormente. Então eu vou ser psicólogo. Agora eu posso ter escolhas e, né, quero fazer alguma coisa com prazer que eu quis fazer e não consegui. E também estou cansado de fazer a mesma coisa. Né? Agora o varejo está retomando também novamente
O varejo tem 2 pontos Aham, relacionados aos prateados. Ele tem o consumidor, perfeito. né, que isso aqui a gente acha que é uma coisa de moda, mas não é. A onda do prateado é um fato que é crescente no mundo, então não porque não nascem quase crianças. Por exemplo, Sim, o o índice de natalidade já tá, está caindo. tem uma criança por lar em média no Brasil. No censo anterior eram 3 crianças. Tem mais pets hoje nas casas Sim, do que crianças. Então, se não nasce criança e a gente dura muito mais, não tem como o varejo solucionar a coisa de ter o preconceito das total. mulheres ou dos homens ou do gênero que seja a partir dos 50, não vai ter. E não tem a coisa do colaborador. Então, você tem algumas frequências de colaborador, eu trabalho com alguns fornecedores na própria empresa, já que a Total Commerce, a proposta dela é ter soluções para os prateados. Então, eu tenho que segmentar e ter parceiros para fazer essas Perfeito. soluções. Por que não tem como? Porque o colaborador, você pode pegar desde o entorno, que é uma coisa mais próxima, como você poderia trazer ele. Hoje eles são trabalhados, a CLT permite várias coisas, então eles são Aham. acoplados de repente por 6 horas, e alguns preferem até trabalhar de final de semana porque eles fogem de casa, porque de repente a esposa e eles nunca ficaram tanto tempo dentro de casa, né? Então você tem alguma coisa e eles querem energia, eles atendem tanto em saque como no e-commerce, como na Aham, loja física, o aham. atendimento dele é muito mais tranquilo. Ele trabalha em grupo de uma forma bem bacana. Você assistiu aquele filme, O Estagiário? Sim, Aquilo e o sim. intergeracional é a riqueza que a gente tem que ter, né? O sistema de educação está passando por, os negócios de educação estão passando por um problema muito grande, porque na sala, você imagina aquele complexo que existe hoje, a gente fala de supermercado, o complexo que existe na área da educação, independente de ser Sim. off, on, etc., é muito grande. E quem que vai estudar lá? Se você não vai ter quase. Você tem acho que duas coisas. Desculpa, te interrompi. Você tem duas coisas. A primeira, as pessoas do ensino clássico, né, os jovens estão procurando sempre outras alternativas, só pegar o pessoal de Sim, tecnologia. E, ao mesmo tempo, o modelo não está servindo mais. E quem vai ser? Aquilo vai ter que ser uma forma de umas pessoas de muita cultura, com mais idade, e pessoas de menos idade, com menos cultura. E eu chamo de cross-geracional, porque não é intergeracional, ele é cross-geracional que vai total. evoluindo. Sim, Pois essa questão, né, do cross que você está dizendo é muito importante. E num evento que fizemos dentro do Instituto Mulheres do Varejo, nós convidamos um órgão do governo japonês uhum, para mostrar, afinal de contas, o envelhecimento da população lá no Japão começou muito antes do que da aqui. gente. Uhum, E aí eu comecei a bater um papo, enfim, antes do evento, e eles me disseram que dentro das telas, né, de retail media espalhadas pelo Japão, antes você via comissários de bordo, as mocinhas, e hoje já não é assim. Né? Então, os 50 mais invadiram as propagandas, por quê? É onde você se identifica, afinal de contas, a população envelheceu. E sim. aí eu perguntei, e os jovens, enfim, onde eles estão e como eles estão trabalhando? Assim, tá. O pessoal, principalmente até no varejo, eles preferem contratar, que não tem mão de obra, ou estrangeiros, que muitas vezes Sim. vão para lá, ou os 50 a mais, Uhum. por causa do compromisso, do comprometimento, né, de vir aqui. Do Falei, pertencimento, que é e uma os palavra jovens? importante. Sim. Lá no Japão, há vários aplicativos em que os jovens trabalham por dia. Uhum. Então, eles vão até o É aplicativo, como se fosse uma bolsa de trabalho, é isso? isso, e vão lá e falam assim, sei lá, eu hoje quero trabalhar aqui como operador de caixa. Né? Então, se eu tenho habilidade e tal, eu vou e eu trabalho lá como operador de caixa. Ah, e hoje eu quero ser garçom. Hoje eu quero fazer esse serviço. E trabalha um dia, dois, se estabelece e
e vai ganhando, na verdade, a vida assim. Então, a gente tem de pensar como é que a gente também muda os nossos parâmetros de mudanças intergeracionais, que um possa colaborar, e por isso que Sim, você está falando do cross, é muito importante que nós temos aí 5 gerações hoje. sim. Então, a gente, dentro de uma corporação, e essa colaboração vai ser imprescindível para a sobrevivência, né? Porque é E são isso, conhecimentos e experiências totalmente convergentes, né? Porque, muito, essa sabe, troca é importante. eu mexo muito com startups Aham. também. E aí você percebe hoje, primeiro tem números, né? De cada 10 Sim. startups de sucesso no Brasil, 8 tem pessoal de 50 ou mais, Uhum. né? Ou ele é founder, ou ele é investidor, ou ele é conselheiro, e assim segue. Então, essa coisa da velocidade que o jovem tem com a tecnologia, a gente nunca vai ter, e nem esse propósito. Mas existe uma experiência de vida que leva muito mais ao sucesso, o cross-geracional, do que se você tivesse somente jovens. E tem uma coisa que a corporação ou um negócio, ele é muito mais forte, na verdade, com esses conhecimentos, com essas memórias, com essa experiência. E a hora que você tem isso internamente, com os seus colaboradores, com os seus funcionários, com os seus parceiros, isso vira espelho para a rua, porque você não consegue, como era, se dizia em marketing, se os seus funcionários, os seus colaboradores não priorizam a sua marca em casa, né? Como que o consumidor vai fazer isso? Né? Então você tem uma coisa de que é dentro das casas e é dentro das corporações que você reforça os valores que devem ser expostos para o mundo. Acho que E um é pouco isso que disso. a gente tem de buscar, essa pluralidade das equipes. Porque é isso que você está falando, no final das contas, a identificação, como a gente vai ter uma população, né, prateada, e também a jovem aqui, mas mais prateada, se a gente também não tem a mesma coisa de mulheres na diretoria, de pessoas, né, 50 a mais, como é que você vai ter esse olhar para frente? Claro. Na confecção dos produtos, na exposição das gôndolas, na No, oferta, né? Então, eu sempre eu gosto de dar um exemplo de uma pizzaria centenária que existe em São Paulo, que quando o fundador veio ao Brasil, ele começou a fazer as pizzas nas marmitas para os olha, que imigrantes, fantástico. e as pizzas eram feitas com banhas de porco antigamente. Uhum. E aí ele vendia essas pizzas no almoço, nas marmitas redondas, só que os judeus não compravam e ele não entendia. Foi numa conversa, e é importante, por isso é importante a diversidade, que ele soube que eles não comiam por causa do ingrediente de Da porco. De do porco. porco. É. E o que ele fez? Ele inventou então uma massa com óleo vegetal e espalhou essa notícia, o que fez, na verdade, ele triplicar e começar. Exponencial esse crescimento. Entendeu? Então, esse olhar, se ele não tivesse aberto para uma questão diversa, de conversar, de estar lá, a mesma coisa acontece com essa questão plural dentro das corporações. Considerações, né? Uma forma Do muito mais jovem, sabe? Do mais jovem, do mais velho, de todas as fases. E você imagina, uma mulher o que ela carrega. Né? Então, uma mulher 50 a mais, se for negra, então, puxa, quantos desafios desafios ela ela não tem. vai ter. Então, a gente precisa ter esse olhar de como é que a gente colabora para uma sociedade a longo prazo para, sabe, fazer com que tudo isso se desenvolva. Claro. Eu acho que a gente tem duas coisas, né? A gente tem uma coisa de um varejo, né, que é muito interessante. Primeiro que o mundo ele ficou, eu chamo de só FI digital. O pessoal fala muito FI digital. O só é do social, tem o físico e tem o digital, Sim. né? Mas as estratégias, eu mexi muito com o Omnichannel, os primeiros Aham, projetos aham, Omni Consumer,
desde 2010. Não tinha nem venda pelo celular. Então, e aí a gente tem isso porque não tem um limite para o consumidor. E a possibilidade de você potencializar seus negócios com esses recursos, lá sei quantos canais a gente tem Sim, dentro dos vários mundos. Agora, de qualquer forma, o social, né, ele, ou qualquer um desses caminhos, ele é tanto presencial como ele é virtual. Né? Você não tem mais o limite de que o e-commerce ou o mundo digital ele é sozinho. Né? A gente pode tomar vinho ao vivo e a cores com meia dúzia, ou a gente pode tomar com 1 milhão no virtual. E aí tem essa coisa que você acabou de contar, a história das mulheres do varejo, de repente tinham, no momento, no primeiro clique, já tinham 100 pessoas, hoje são 400 mulheres, então sim. é uma coisa muito rápida. E o social, ele gera tantos negócios, então o entorno, o social. Para mim, o varejo hoje, sabe o que ele tem que fazer? Voltar a fazer evento com as pessoas como se fazia antigamente. Né? Porque aquilo, as pessoas não querem ficar andando muito tempo hoje. Né? Elas querem coisa mais próxima de casa. Então, a loja grande começa a ter algum movimento em farmácia, os atacarejos da vida é o que vendem. Né? Então, você vai vendo que algumas coisas você deveria estar mexendo com o entorno. Mas com o entorno, quando você pega essa coisa de software digital, é completamente diferente. Estou falando, a mídia direcionada, as pessoas têm mais engajamento. Por isso que as redes médias no Brasil, principalmente do Uhum. alimentar, elas têm mais sucesso, porque ela está na raiz daquele entorno, efetivamente, fora o proprietário. Né? Essa questão da omnicanalidade é muito importante, né? Hoje, lógico, né? A gente está falando de um Brasilzão aí com várias vertentes, vários estados, várias culturas, né? A gente sim procura preço, né? Uhum. E aí, além do preço, hoje a gente procura também o quê? A questão experiencial, a facilidade, A né? humanização Isso, e a humanização faz parte desse boletim. de tudo isso. Porque se você também não é bem atendido tanto no online quanto no físico, não Tanto adianta, faz. né? Né? Então a gente precisa ter, a experiência faz parte, né? A humanização faz parte dessa questão experiencial. Então apostar em pessoas é essencial para você ter essa omnicanalidade funcionando, Sim. né? Então, e aí é preciso também ter essas gerações interligadas, Eu, muitas vezes. sem a menor dúvida, mas a crise do varejo, quando se volta, né, é que hoje o maior problema que eles têm é de gente em atendimento, em qualquer um dos possíveis canais. Sim, E aí continua tendo uma resistência, acho que tem alguns exemplos recentes, que foi a Raia, ela tem um projeto já há algum tempo para 50 ou mais, naquela plataforma, que tem plataforma, que tem sim, sim, treinamento sim, e sim. que é uma coisa flexível de trabalhar. Agora eu vi aquela de esporte, que está fazendo um grande projeto para inclusão. E tem uma de Cancado, não, é uma outra empresa, que está fazendo para carreira de mulheres. Você chegou a ver, não sei se você chegou a ver essa notícia, daqui a pouco eu lembro o nome da empresa. Mas é uma grande rede, ela começou a incentivar as carreiras para a liderança para as mulheres. Né? Assim, há várias Então, eu empresas acho hoje que, tomando essas iniciativas, sim, porque está todo mundo muito preocupado com a questão da mão de obra. Hoje, é, há uns 5 anos, mais de 1.000 novas profissões foram criadas. sim. Né? Então, a gente vai desde entregadores, os motoristas de aplicativo, influenciadores digitais, As lojinhas que você pode né? fazer nos marketplaces, né? Então, isso tudo mudou o mindset das pessoas. Verdade. Então, puxa, trabalhar no varejo todos os dias, em De final de final de semana. semana, quem é que vai querer, E o salário, né? E o né? benefício, e o encantamento, onde está, né? Para você ter. Então, é isso que, assim, as corporações elas têm de
ter maior flexibilização, um outro olhar de construção. E lógico, nós hoje temos uma questão CLT, que hoje está muito amarrada, então tem muitas mudanças. E os mais jovens hoje, eles nem estão preocupados, não estão preocupados com seguro-desemprego, com Não, eles não querem FGTS. se CLT é Não, é né? do passado, né? Isso. Então, assim, a gente precisa criar novos caminhos de inovação em relação ao que está vindo por aí. Qual é esse novo mindset? Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode melhorar toda a cadeia? Como a gente pode trazer mais flexibilidade para uma mulher, para 50 a mais, Você tem várias né? possibilidades de pontos de contato, né? Você pode ser Muitos, flexível, as né? pessoas podem fazer outras coisas sem ficar plantada dentro de uma loja física. Ela pode Sim, ser aproveitada no sim. WhatsApp, ela pode ser A gente aproveitada no... precisa fazer uma disrupção do automático que a gente está acostumado. Não é fácil, a gente sabe que é desafiador, né? Para fechar a conta, porque o varejo realmente tem uma margem baixa. O varejo, ele por um lado, o varejo como um todo, né? Acho que às vezes a farmácia tem alguma coisa diferenciada, a perfumaria talvez, mas eu acho que a maior dificuldade é o varejo alimentar, pelo que eu saiba. Eles têm quase que acho que uma rotatividade pessoal de 30%. Eles estão dentro do modelo anterior. Isso gera A farma também tem uma altíssimo. altíssima rotatividade. E o treinamento também acaba sendo menor, porque é o investimento que você faz no funcionário, né, ou no seu colaborador, e ele sai em seguida. Portanto, essa conta não chega nunca. E o atendimento, esse consumidor que é mais exigente, até porque a gente tem uma caixinha de Pandora na mão, que é o celular, né? Então, preço, qualidades, o caixa, sabe? Não é essa... Então, você tem um monte de recurso que é difícil de otimizar para esse consumidor de qualquer idade, principalmente os 50, que tem um ticket médio maior, ficar satisfeito, né? Porque preço por preço, a vida já faz tempo que não é bem assim, né? Que se resolve. Qual seria a sua visão para fortalecer a presença das mulheres no varejo como um todo? Estou falando de pé de fábrica ou pé na loja, até o nível mais alto de liderança. Eu acho que talvez algumas profissões isso seja mais presente. Mas qual que seria a sugestão, a sua visão a curto prazo? Eu acho que a gente não tem muito mais tempo para estar arrumando curto, médio prazo. Tá? Eu acho que uma das tendências já é assim, essa conquista da percepção de que a diversidade e trazer mais mulheres para a liderança já tem trazido maiores resultados. E tem começado, a primeira barreira é o nível gerencial. Uhum. Então, a gente tem muitas mulheres na base. Então, se você olha, sei lá, para um supermercado, você vê as caixas, operadoras de caixa, as fiscais, todas mulheres, né? Você fala, puxa, por que a mulherada está reclamando? Tem tanta mulher trabalhando, né? Mas quando a gente fala do topo, isso não acontece. Então, a gente aí tem 30% de mulheres que começam na gerência e depois na diretoria. CEOs a gente conta no dedo. Não, assim, é muito escasso realmente o número de CEOs no varejo. E aí, o que acontece? Quando uma mulher ela trabalha, vamos dizer assim, numa corporação que é nacional. Se você é promovida e você é de São Paulo, Marlete, casada, com filhos, você tem de mudar para Fortaleza. O que você faz? Você provavelmente não vá para a Fortaleza. Por quê? Porque o seu marido, ele não vai te acompanhar. Ele não vai pedir demissão no emprego. Agora, se o contrário acontecer, o que a gente faz? Provavelmente tem um acordo e a gente vai. Não é? A gente pega as malas, pede demissão, Conversa com os filhos. conversa com os filhos, Sim. né? Vai de mala e muda com o marido. O inverso não acontece. E isso começa
Essa ruptura... Na área gerencial, poucas mulheres elas se habilitam quando há vagas gerenciais. Entendi. Então, a questão é cultural. Trazer mais mulheres. Ou é... É cultural também, mas a gente precisa resolver isso. Então, por exemplo, dentro até do Magalu, tendo uma mulher na liderança como Luísa, ela começou com atendimentos psicológicos para a família, para o marido, a inserção também do marido para que ele consiga o emprego onde a mulher ela vai ser alocada. Então, todas essas ações, elas podem mudar o mindset de uma sociedade, né? Com ações até práticas nesse sentido. Então, uma das ações rápidas seria começar daí. Gerência. E depois subir. Lógico, outras questões. A questão de flexibilização do horário, porque ainda somos e temos os nossos segundo e terceiro tempo, porque temos muitas vezes uma pós-faculdade tardia por causa da maternidade, então ou a gente fez antes ou não teve tempo e a gente também faz. A outra é que a gente volta e somos as rainhas dos cuidados, que nos foi, né, dito desde sempre, desde que nascemos. Sim. Então a gente volta para cuidar da casa, do marido, dos filhos, do jantar, né? E isso tem que ser quebrado, porque eu sempre falo, né, que a casa é responsabilidade de quem? Os filhos é responsabilidade de quem? Não é só nossa, Marlete, como mulher. Sim. Né? É de homem e mulher. E a gente precisa trabalhar isso nessa sociedade. E puxa, hoje, muitas mulheres hoje lideram a família. Muitas mães solos lideram a família. Então, na hora de, até pós-pandemia, muitas mulheres foram demitidas. Por quê? O pensamento assim, não vamos mandar os homens, não vamos demitir. Salário menor também, né? Não vamos, não vamos demitir os homens, porque eles são chefes de família. Não é, esse mindset já era. Né? Então a gente precisa trazer. Então, uma delas é isso. A outra é ter quebrar a questão de preconceito em relação a gênero, porque nós temos uma pressão por performance quando nos tornamos líderes muito maior que os homens. A gente precisa provar muito mais. Sempre, porque olha, é mulher, então a gente tem esse olhar, só porque é mulher, se fala mais alto é porque somos loucas, né? Então, tem um olhar diferenciado. A gente tem de tomar cuidado com a vestimenta, porque senão o decote está usado, né? Puxa vida, olha só como ela está vestida. Então, esse mundo não faz parte do mundo dos homens. Esses desafios, eles não têm, e a gente sofre como líder. É mais um item para que nossa performance, ela seja pressionada. Claro. Então, são esses estigmas que a gente precisa mudar. E é verdade que o Brasil, são muitos Brasis. Então, entre cultura, a questão social é muito importante, e social econômica, né? Você tem uma diferença muito grande para as próprias regiões. Então, você tem o machismo, ou algumas outras características que fazem parte dessas diferenças que são muito ricas, culturais, né? De um valor assim extremamente importante para os negócios. Mas acho que a gente está ultrapassando isso, talvez com outras gerações mais jovens, né? Mas a coisa da gente durar muito mais tempo, a gente acaba levando as coisas que são muito boas e algumas coisas que são ainda não foram superadas, são deixadas dessa forma. Então, eu acho que assim, especificamente, a gente teria que ver como que é esse novo modelo, que é muito novo para todo mundo. A tecnologia, junto com a durabilidade do ser humano, esse modelo é alguma coisa a ser construída. Mas a gente não está tendo muito mais tempo para isso, né? Porque o mundo é um mundo disruptivo. A gente tem no nosso mindset, muitas mulheres da nossa geração não tinham modelos. Então, o único modelo era copiar o modelo masculino na gestão. E aquela
coisa de se masculinizar, né, também como gestora. E hoje a mulher ela percebeu que ela pode usar os seus atributos femininos para isso. Ela não precisa né? se masculinizar. E nesse sentido, Marlete, da questão, por exemplo, inovação. Eu acho que nós mulheres temos um olhar muito de visão sistêmica. Nós temos uma questão de ter um olhar para a gestão em assuntos complexos e trazer a Claro, inovação para perto. claro. Até porque a mulher consegue lidar com várias atividades ao mesmo tempo. Isso, Sim, isso faz parte. sim. Agora, eu acho muito interessante, o importante é que as mulheres elas duram muito mais, né? Eu estou falando isso sorrindo aqui, isso é um fato. Ou pela quantidade, ou é genética, ou é hormônio, ou não sei o que lá, mas elas vivem de 7 a 10 anos mais do que os homens. Isso é um fato real, é uma estatística. Mas você sabe assim, é Então, engraçado, mas você tem dentro de casa, né? Assim, então, a gente se cuida muito mais que os mas homens, aí, né? voltando da ponta que você deu de inovação, Uhum, então, já que a gente vai durar todo mundo muito mais, e é diferente de 50, eu não vou falar cronologicamente, mas esse uhum. não é o mais indicado, acho que não é o melhor, né? Mas você vai de 50 para 60, você tem uma necessidade, de 60 para 70, sei lá. Então, inovação, você imagina, você tem uma capacidade de inovação para o varejo, para a indústria do consumo, de mais 50 anos que você não tinha anteriormente. Né? Então, você imagina, eu brinco, às vezes eu falo assim, sabe que nem protetor solar? Você não tem protetor para criança, para 30, para 50, para 60, e não é para mais usar aquela expressão chamada anti-age. A gente é pro-age agora. Porque se a gente não for pro-age, a gente está morto antes do que a gente já deveria estar morrido, né? Acho que tem algumas coisas assim. Outro dia eu estou só aproveitando aqui para. Eu chamo que os tal dos prateados são que nem jeans. Como assim, Marlene? Assim, vou te contar. Liberdade, autenticidade e dura que não tem jeito, entendeu? Só botar no fogo. É isso, Sandra. É, Minha amiga. pois é, eu acho que né, a gente tem aí a questão das gerações interligadas dentro das corporações, a gente não pode olhar com preconceito, ao contrário, eu acho que as empresas, estrategicamente, elas têm de pensar em todos os números e estatísticas, prevendo esse envelhecimento mesmo da população, né, essa questão da natalidade e trazer Eu acho que tem que ir para. essa geração até mentorar um ou outro, Sim, sim, né. sim. E isso seria E rico, você sabe muito que rico. eu mexo muito com startup, voltando para isso, e os Sim, jovens, eles ouvem as pessoas com maior experiência, numa tranquilidade. Eu estou falando de participar de sim, summit, de dar mentoria. Então, sim, a coisa é muito mais o preconceito que se tenha, total. porque para a inovação, eu tenho uma experiência de 3 anos ou mais, né, de mentorar, é outro departamento, é outra visão de que estamos juntos para fazer o melhor. Qual sua mensagem para deixar para as empresas que ainda hesitam em investir em liderança prateada e feminina? Que hoje essa questão de diversidade de gênero, né, essa questão geracional, ela tem que ser estratégica. Quem não usar isso como uma ação estratégica da empresa, eu tenho certeza que ela vai ficar para trás, porque o mundo ele está mudando de forma muito rápida. Se a gente não acompanha as tendências, e uma das tendências é realmente essa queda de natalidade e envelhecimento da população, as empresas também não acompanham. E elas vão acabar, muitas vezes, não tendo mais lucro, ou elas não vão ter uma equipe engajada, mais turnover. E quando a gente traz
equipe mais plural, que é isso que eu acho que as Com empresas certeza. elas têm de ter, é uma equipe plural. A gente tem de ter menos preconceito e mais cabeça para ter equipes plurais. Eu acho que é essa a mensagem que a gente tem de ter daqui para frente. Sem, sabe, e lógico, pensando em mudanças de trocas, mais mentorias entre uma geração e outra, flexibilização, Mais experiências, né? né? E isso, porque essa troca, essa mentoria de uma geração com a outra é fantástica, fantástica, para trazer mais resultados para a empresa, né? A gente tem anos de sabedoria, com uma agilidade também de informação que os jovens têm hoje. Essa troca é real e traz mais resultados. Então, que as empresas tenham essa visão. Maravilha. Agora, assim, imagina, o Brasil é tão grande, né? A gente estava conversando sobre isso, que você pode experienciar, né, alguns aprendizados nas instituições, não tudo ao mesmo tempo, né? Você pode aproveitar as diferenças culturais, inclusive, para inovar. Eu acho que, acima de tudo, é um problema de sobrevivência, realmente, a coisa da idade, da durabilidade das pessoas e das várias gerações que são novas, que estão participando. E o Brasil é exemplo em muita coisa pela sua miscigenação de raças. Ele é um exemplo mundial, muitas vezes, de inovação. Sim. E a gente vê que no intergeracional ele está muito atrasado, né? E poderia ser porque a gente é um povo alegre, a gente é um povo que gosta de sociedade, gosta de dar festa, gosta de fazer um monte de coisa. Portanto, acho que a gente tem que voltar para a raiz da gente e ser muito mais flexível, até porque a gente tem uma mistura de raças, uma mistura de gente, uma mistura. O Brasil, ele é desta forma. E não seria uma idade cronológica, porque a idade cronológica é nada, era um número, como se diz. É isso que eu acho que a gente sai na frente. O Brasil, os brasileiros sempre estão sendo desafiados com várias crises e sempre deram a volta por cima, são muito rápidos. Sim. E isso faz a diferença. E a gente pode fazer a diferença, sim. Rapidamente. Sandra, minha querida, muito obrigada. É um prazer estar sempre falando com você, Marlete. É uma honra estar aqui nesse bate-papo. Uma honra estar compartilhando aqui com você também. Te agradeço muito. E até em breve, junto aí com as mulheres deste Brasil. É isso aí. Obrigada. Quem quiser acompanhar ou seguir acompanhando a Sandra, nós deixaremos os contatos dela aqui. E, por favor, continue seguindo a gente, que é um prazer enorme.